Palavras diárias de Deus. No início, falamos sobre o ambiente de vida da humanidade e o que Deus fez, preparou e tratou para esse ambiente, bem como sobre as relações entre todas as coisas que Deus preparou para a humanidade e como Deus lidou com essas relações para impedir que todas as coisas causassem danos para a humanidade. Deus também resolveu os impactos negativos no meio ambiente da humanidade causados pelos vários elementos que são trazidos por todas as coisas. Permitiu que todas as coisas maximizassem suas funções e trouxe à humanidade um ambiente favorável e todos os elementos benéficos, permitindo que a humanidade se adapte a tal ambiente e continue o ciclo de reprodução e vida normalmente. A seguir, foi o alimento necessário para o corpo humano, alimentos e bebidas diárias. Essa é também uma condição necessária para a sobrevivência da humanidade. Ou seja, o corpo humano não pode viver apenas respirando, apenas com a luz do sol ou o vento, ou apenas com temperaturas adequadas. Também precisa encher sua barriga. Essas coisas para encher sua barriga também foram inteiramente preparadas por Deus para a humanidade. Essa é a fonte dos alimentos da humanidade. Depois de ver esses produtos ricos e abundantes, as fontes de alimentos e de bebida da humanidade, você pode dizer que Deus é a fonte do suprimento da humanidade e de todas as coisas? Sim. Se Deus tivesse criado apenas árvores e grama, ou apenas vários seres vivos quando criou todas as coisas, e se a humanidade não pudesse comer nenhum deles, a humanidade teria conseguido sobreviver até agora? E se as várias coisas vivas e plantas entre todas as coisas que Deus criou fossem todas para gado e ovelhas, ou para zebras, cervos e vários outros tipos de animais? Por exemplo, leões comem alimentos como zebras e veados. Tigres comem alimentos como cordeiros e porcos. Mas não existisse uma única coisa adequada para os humanos comerem? Isso funcionaria? Não. A humanidade não teria conseguido continuar sobrevivendo. E se os humanos só comessem folhas de árvore? Isso funcionaria? Estômagos humanos não poderiam aguentar isso. Você não saberá se você não o experimentar, mas uma vez que você experimente, você saberá muito bem. Então você poderia comer a grama preparada para as ovelhas? É possível que não haja problema se você experimentar um pouco, mas se continuar comendo em longo prazo, você não durará muito. E há até mesmo algumas coisas que podem ser comidas pelos animais, mas se os humanos as comerem, eles serão envenenados. Existem algumas coisas venenosas que os animais podem comer sem serem afetados, mas os humanos não podem fazer o mesmo. Em outras palavras, Deus criou os seres humanos, então Deus conhece melhor os princípios e a estrutura do corpo humano e do que os humanos precisam. Deus é perfeitamente claro em sua composição e conteúdo, o que ele precisa e também como os órgãos internos do corpo humano funcionam, absorvem, eliminam e metabolizam. As pessoas não têm clareza sobre isso e às vezes comem e suplementam de forma cega. Suplementam demais e acabam causando um desequilíbrio. Se você comer e desfrutar dessas coisas que Deus preparou para você normalmente, não haverá nada de errado com você. Mesmo que às vezes você esteja de mau humor e tenha estase sanguínea, isso não importa. Você só precisa comer um certo tipo de planta e a estase acabará. Deus preparou todas essas coisas. Então, aos olhos de Deus, a humanidade está muito acima de qualquer outra coisa viva. Deus preparou ambientes de vida para todos os tipos de plantas e preparou alimentos e ambientes de vida para todos os tipos de animais, mas apenas as exigências da humanidade em relação ao seu próprio ambiente de vida são mais rígidas e intolerantes à negligência. Caso contrário, a humanidade não seria capaz de continuar desenvolvendo, reproduzindo e vivendo normalmente.
Deus sabe disso melhor em seu coração. Quando Deus fez isso, Ele deu mais importância a isso do que a qualquer outra coisa. Talvez você não consiga sentir a importância de alguma coisa insignificante que você vê e desfruta, ou algo com o qual você sente que nasceu e pode desfrutar. Mas Deus já havia preparado tudo para você muito tempo atrás, com sua sabedoria. Deus eliminou e resolveu na maior medida possível todos os fatores negativos que são desfavoráveis à humanidade e podem prejudicar o corpo humano. O que isso deixa claro? Deixa clara a atitude de Deus para com a humanidade quando Ele a criou desta vez? Qual foi essa atitude? A atitude de Deus era rigorosa e séria, e Ele não tolerou a interferência de quaisquer fatores ou condições ou quaisquer forças inimigas separadas de Deus. A partir disso, você pode ver a atitude de Deus quando Ele criou a humanidade e em sua gestão da humanidade desta vez. Qual é a atitude de Deus? Através do ambiente de vida e de sobrevivência que a humanidade desfruta, assim como sua alimentação diária e suas necessidades diárias, podemos ver a atitude de responsabilidade de Deus para com a humanidade que Ele teve desde que Ele a criou, assim como a determinação de Deus de salvar a humanidade desta vez. Podemos ver a autenticidade de Deus através dessas coisas. Podemos ver a maravilha de Deus. Podemos ver a insondabilidade de Deus. Podemos ver a onipotência de Deus. Deus simplesmente utiliza suas maneiras onipotentes e sábias para suprir toda a humanidade, assim como suprir todas as coisas. Falando nisso, depois de eu ter falado tanto, vocês podem dizer que Deus é a fonte de vida para todas as coisas? Sim. Isso é certo. Vocês têm alguma dúvida? Não. O suprimento de todas as coisas por parte de Deus é suficiente para mostrar que Deus é a fonte de vida para todas as coisas, porque Ele é a fonte de suprimento que permitiu que todas as coisas existissem, vivessem, se reproduzissem e continuassem. Além de Deus, não há outro. Deus supre todas as necessidades de todas as coisas e todas as necessidades da humanidade, independentemente de serem as necessidades mais básicas, o que as pessoas precisam diariamente, ou o suprimento da verdade ao espírito das pessoas. De todas as perspectivas, quando se trata da identidade de Deus e do seu status para a humanidade, somente o próprio Deus é a fonte de vida para todas as coisas. Isso está correto? Sim. O que significa dizer que Deus é o governante, mestre e fornecedor deste mundo material que as pessoas podem ver com seus olhos e sentir. Para a humanidade, essa não é a identidade de Deus? Isso é inteiramente verdade. Então, quando você vê pássaros voando no céu, você deve saber que Deus criou coisas que podem voar. Mas existem seres vivos que nadam na água e também sobrevivem de maneiras diferentes. As árvores e plantas que vivem no solo brotam na primavera e dão frutos e perdem folhas no outono. E no inverno, todas as folhas caem e elas passam pelo inverno. É assim que elas sobrevivem. Deus criou todas as coisas, cada qual vive por meio de diferentes formas e diferentes maneiras, e utiliza diferentes métodos para mostrar seu poder e forma de vida. Não importa qual método, tudo está sob o governo de Deus. Qual é o propósito de Deus governar todas as diferentes formas de vida e seres vivos? É para o bem da sobrevivência da humanidade? Sim. Ele controla todas as leis da vida em prol da sobrevivência da humanidade. Isso mostra o quão importante é a sobrevivência da humanidade para Deus.